Então vamos lá. Será que existe uma receita de bolo de como aplicar, por que aplicar, quando aplicar? Tem alguma técnica específica que você precise conhecer aí para o sucesso dessa aplicação? Vamos ver. Falando aí de feedback, você tem que tomar muito cuidado para que você não perca o time da realização dele, o tempo para a realização dele. A intenção dele não é corrigir ações já realizadas para que elas não se repitam. Então, esse tempo, ele vai ser um fator primordial para o sucesso desse feed. Vamos pensar. O seu colaborador tem alguma ação que você não gostou, que não condiz aí com o que a empresa espera dele. Mas você não quer falar com ele hoje, não quer falar com ele amanhã sobre isso, não quer falar daqui a uma semana. Aí passado 1, 2, 3 meses, né? Tem empresas que praticam aí o feedback uma vez por ano, 2 vezes por ano. Você deixa para falar daqui 1 ano com esse profissional de uma situação que, de repente, incomodou ou destoou do esperado da empresa, que ele realizou no início de 2021. Primeiro, é óbvio que ele nem vai se lembrar, porque a vida seguiu, a jornada seguiu. E ele vai falar, nossa, mas 1 ano depois você vai me falar sobre isso? Então, o tempo, ele é um fator extremamente primordial para o sucesso dos feeds, tá? Não perca esse tempo. Ele precisa ser concedido, geralmente, em um curto espaço, após a atitude e o comportamento que será abordado. Por quê? Porque ambos estarão frescos ainda na cabeça de vocês e será muito mais fácil tratar e dar exemplos desse assunto. Por outro lado, tome muito cuidado. Aplicar um feedback no calor da emoção também vai trazer resultados ruins. Então, imagina você, o colaborador executou alguma ação ou falou com o cliente de uma forma com que você não gostou, e naquele momento você acabou ficando irritado com ele também. Então, o calor da emoção está ali para os dois, né? O colaborador, de repente, passando por uma situação desgastante, e você, por sua vez, como líder desse colaborador, também pé da vida com a situação. Se você chamá-lo exatamente neste momento para dar um feedback, com certeza o resultado não será legal, porque ele vai estar cego pela situação e você cego pela emoção. Então, os dois podem entrar um quê? Num atrito, e pode ser que não tenha um resultado bom. Às vezes até um resultado desastroso, onde uma das partes ali abandona o barco, ou você demite o colaborador, ou o colaborador pede demissão. Então, o tempo sempre será um fator primordial, exclusivo. Tá com uma situação calorosa? Respira, pensa direitinho, pensa nos prós, nos contras, o que pode ter levado o colaborador a executar aquela ação. Se for o caso, vai para casa, dorme e acorda, no dia seguinte você agenda e trata com o colaborador aquela situação. É a melhor forma dos dois discutir isso com uma cabeça fria e com uma estratégia de melhoria. A intenção do feedback jamais é apontar o dedo. Então, eu não posso dar um feedback para falar, você fez isso, você está errado, você não sei o que lá. Primeiro, lembra que ele é resultado de você. Você é o líder desse colaborador. Você pode ser o par desse colaborador. Então, ações realizadas por você, muitas vezes, refletem no comportamento desta pessoa. Então, o primeiro responsável por um erro do time, da equipe, quem é? Líder. Então, pouco importa quem errou. O líder comanda aquela equipe. Então, ele é o principal responsável, não aponte os dedos. O dedo. Quando você está apontando um dedo para alguém, né? Tem mais 4 dedos apontando para você. E se você respeitar tudo isso, entender que você tem uma parcela de culpa sobre isso, que o objetivo único e exclusivo do feed será o desenvolvimento contínuo, a melhoria para que aquilo não volte a se repetir, com certeza será sucesso na certa. Você terá ótimos resultados com esse feed. Um cuidado que é muito importante também aqui é o momento e o contexto do feedback, tá? Então, como a gente falou, o tempo é primordial e o contexto que vai englobar aquele feedback também. Então, sempre procura seguir um roteiro. Traga evidências do comportamento recente desse colaborador. Quais foram os resultados deste comportamento e quais poderiam ser os resultados se ele agisse de uma forma diferente? Muitas vezes, quando a gente traz um fato, é bacana deixar com que o próprio colaborador sugira como ele poderia ter feito diferente para ter um resultado mais benéfico. Então, também não adianta você ficar trazendo a mágica. Olha, você falou assim, mas deveria ter falado assado. Você fez isso, deveria ter feito aquilo. Não,
traga uma situação real falando, olha, Mônica, realmente, com relação à atividade X, ao projeto X, o resultado ele foi um pouco abaixo do esperado, trouxe alguns impactos para o cliente, a qual acabou cancelando alguns pedidos, ou reclamando, ou retornando, gerando um retrabalho. Então, eu gostaria de conversar com você sobre quais são as possíveis ações realizadas ali que você julga que poderia ter sido diferente, para que o resultado final desse projeto também fosse diferente. E eu gostaria de conversar aqui com você para que a gente trocasse experiências e prevesse aí um maior sucesso na próxima entrega. Então, você traz o colaborador para você. Você permite com que ele mesmo dê sugestões. Sabe por quê? Às vezes, ele só fez o que alguém mandou fazer. E ele se sentiu desconfortável em dar uma sugestão ou fazer diferente. E, de repente, ele não concordava 100% com aquela ação. Então, ele executou alguma coisa como? No automático. Sem poder pensar em melhoria, sem poder pensar em impactos distintos. Ele simplesmente fez. Então, é isso que você tem que trazer para ele. Que num momento assim, se ele está desconfortável com uma ação, com a realização de uma tarefa, ele pode se abrir com você e sugerir. Às vezes, realmente não era a melhor maneira de executar e de fazer. Então, é muito importante que você tenha um roteiro para que esse feedback não fique aberto, jogado ao vento, e que você possa trazer a evidência. Ele entenda plenamente qual foi o ato e qual foi a consequência daquele ato. Ou, muitas vezes, qual foi o ato e qual poderia ter sido a consequência, porque às vezes ele foi corrigido antes do negócio estourar, né? Então, nem sempre o resultado final precisa ter sido desastroso para que uma ação possa ser corrigida. Então, você pode usar de exemplo para que ela realmente não se repita, tá? Explica sempre para ele qual é o objetivo daquela conversa. Então, nunca siga um feedback com o objetivo, como eu falei, né? De acusar, de apontar o dedo. Lembre-se de que, de certa forma, você, como líder, também tem responsabilidade por aquele comportamento. Então, julgar e acusar não vai resolver nada. Não entre nunca, aqui ó, frisa essa palavra, nunca. Não entre num feedback com reprovação ou ressentimentos. O feedback, ele tem que ser impessoal. Você não pode levar nada para o pessoal, você não pode estar chateado com aquela pessoa ou reprovando a ação daquela pessoa, você não pode julgar a pessoa. Então, se você entrar num feedback com reprovação ou ressentimento, você vai trazer resultados negativos também. Não será nada produtivo, você não vai colher bons frutos dele e pode piorar ainda mais a situação. Então, o único, né, na verdade, objetivo do feedback é demonstrar que algo saiu do roteiro, algo saiu do planejado e que como você pode ajudar ele para que tais ações sejam evitadas novamente. Então, realmente é uma troca, é um compartilhamento de ideias, de ações e de sugestões para o futuro para que aquilo não se repita, tá bom? Se for um feedback por uma ação isolada, mais necessário, né? Então, tenho que dar esse feedback, seja claro e objetivo. Verifica como você pode auxiliar o seu profissional para que essa ação não se repita mais. Nem sempre a sua verdade será única, tá? Existe a sua verdade, a verdade do seu liderado, a verdade do gerente, do diretor, do dono da empresa. Então, também não leve como única alternativa. Você pode levar uma sugestão, mas sempre dê abertura para que ele traga outras sugestões. A gente sempre pode aprender com o outro. Então, a partir do momento que eu trago uma ideia, eu pedindo também com que ele agregue com outra ideia, eu posso construir uma ação excepcional. Então, dê essa oportunidade dele falar. E quando você sugerir também, você pode falar qual seria uma maneira ideal de comportamento, esperando para que as próximas ocorrências, é esperado, na verdade, para as próximas ocorrências. Então, destacar qual foi o ponto ali de incômodo e como que esse ponto poderia ter sido tratado de uma forma diferente para que aquilo não gerasse aí uma situação desgastante para nenhuma das partes, tá? Se for uma sessão de feedback agendada, que também é comum e necessária, leve sempre consigo uma lista de pontos fortes do seu liderado, porque a gente também tem que reconhecer a pessoa. Imagina, você agenda um feedback para daqui 3 meses, então sua empresa pratica feedbacks de 3 em 3 meses. E aí pensa você, se coloca no lugar do seu liderado. Chegou o grande dia e você traz uma lista de ações que você não gostou, que você não concorda. Como que você, como liderado, olharia para o seu líder, né, para o seu gerente? Poxa, nada do que eu estou fazendo tá bom?
Eu só tenho pontos a desenvolver? Mas e aquela entrega que foi um sucesso? E aquele serviço que eu superei as expectativas? Ele não vê nada disso? Tá vendo? Então é importante, a gente chama aí de feedback sanduíche, mas não é isso que eu tô querendo dizer aqui, tá? Não estou falando para vocês sempre fazerem um feedback sanduíche, que você começa falando do ponto positivo, ponto a melhorar e retorna com o que tá bom novamente. Não é isso. Mas que é importante, no momento de feedback agendado, que você traga duas situações. Situações boas, onde ele está indo bem, onde ele está tendo um bom desempenho, e situações que ele pode evoluir, melhorar, tá? Leve sempre exemplos reais. Então, nada de achismo aqui. O que aconteceu? Como aquela ocorrência poderia ter sido diferente? Leve fatos. Se você não estiver preparado, não faça o feedback para que você não prejudique o sucesso do feed. Seja sempre sincero. Também não precisa ficar enrolando. Ai, fulano, você sabe que eu gosto de você, mas é que, né, fulano está insatisfeito, o cliente está reclamando. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas vamos aqui discutir como que... Não, não. Nada de terceirizar situações. Então, seja sincero. Fale o que você está vendo, mas com muito respeito e empatia. Se coloque no lugar dele. Pense o seguinte: se eu estivesse errando em determinada maneira, como eu gostaria que alguém me desse esse toque? Como que eu gostaria que alguém me explicasse como fazer ou me direcionasse melhor? A melhor forma de você aplicar um feedback produtivo é você se colocar no lugar da outra pessoa. Sem dó, sem ressentimentos, sem pré-julgamentos. Então tem que ser uma coisa muito natural, clara e simples. Não tenha medo e não omita informações, porque isso pode levar um falso sentimento de que está tudo bem. E acontece, viu, gente? Às vezes, mesmo a gente se preparando, no momento que você está ali tete a tete, seja pessoalmente ou seja online, mas que você está vendo a pessoa, ela começa com um discurso que te desconcerta. E naquele momento você perde a linha e fala: nossa, eu tinha tanta coisa para falar, mas nossa, ela está com alguns problemas e eu não vou falar porque isso pode prejudicar. Então você começa a rodear, maquiar o feed e ela vai sair com um sentimento de leveza e falar: nossa, eu pensei que ia ser pior, foi bem o feedback. Mas será que você falou tudo o que gostaria de ter falado? Será que você deu o recado necessário? Ou você deu esse falso sentimento de que tudo estava bem porque você acabou se envolvendo com a situação? Toma muito cuidado com isso. É uma pegadinha e que acontece muito. Construam, olha aqui, ó, juntos, um plano claro e objetivo de melhoria e desenvolvimento, assim como acompanhe e reconheça a evolução caso ela venha. Então, olha aqui, construir, acompanhar e reconhecer. Neste momento de troca, você, junto com o seu liderado, ou liderado junto com o parceiro, vai estabelecer um plano claro e objetivo de como melhorar aquele desempenho, como melhorar aquele projeto. E vai acompanhar para ter certeza de que isso está sendo alcançado. Ou se não estiver, se ele começar a andar assim novamente ou decair, você novamente vai puxar aqui e vai falar: aquele nosso plano não está dando certo. Vamos rever? E rever quantas vezes forem necessárias. O importante é que você haja no tempo certo, para que o negócio continue crescendo, continue evoluindo sempre, tá bom? E vamos dar uma pausa aqui, vamos respirar, tomar aquele cafezinho, aquela água e vamos voltar uma aula muito importante que vamos falar sobre o que não fazer. É muito importante, mais do que conhecer o que fazer, é conhecer o que não fazer para que você não tenha resultados desgastantes no processo de feedback. Até daqui a pouco.